Abra sua Bíblia conosco em Isaías capítulo 41, verso 8. Vós, porém, ó Israel, meu servo, Jacó é a quem escolhi. Vós, descendentes de Abraão, meu amigo. Deus chamou Abraão no meio de uma geração que tinha muitos deuses, e Deus se revelou a Abraão como o único Deus. E Deus caminhou com Abraão uma longa caminhada, demonstrando o poder do seu nome, o seu amor, e Abraão correspondeu ao coração de Deus. E ele adorou somente a Deus numa geração que a moda era ter muitos deuses. Cada sinal, às vezes até sinal da natureza, havia muitos deuses. Mas Abraão, ele relacionou com Deus, ele deixou o coração dele se encantar com o Senhor, e ele se tornou fiel a Deus. E hoje nós temos tantas coisas que estão na moda, mas podemos fazer a opção de ser amigo do mundo ou ser amigo de Deus. Quem fez a opção de ser amigo de Deus, levanta a mão. Por isso que você está aqui hoje à noite. Por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos conhecer mais a Deus. Nós queremos relacionar com Deus. Nós queremos ter comunhão com Deus. Nós queremos compartilhar o nosso fardo, os nossos temores aqui no altar, as nossas petições na presença de Deus. E olha, eu batizei em 1961 para 79. Eu batizei em 1979, tá certo? Não, mas tá certo, né? Eu batizei em 1979 e já são alguns anos de caminhada. E cada ano eu sou mais apaixonado por Jesus Cristo. Deus nunca me decepcionou. Me deu uma família maravilhosa, me deu uma igreja maravilhosa. Ontem eu estava falando aqui com um jovem que está pleiteando o ano que vem entrar na faculdade, e ele falou: olha, eu conheço muito engenheiro, bispo, que está trabalhando de Uber. Eu falei: irmão, você me perdoe, mas eu não sou melhor do que ninguém, só que Deus fez a diferença na minha vida. Eu me formei em 84, tinha uma grande crise no mercado de engenharia, e eu fui contratado. E nunca me faltou oportunidade de trabalho na minha vida profissional. Eu tive que abandonar as minhas funções para priorizar a igreja. Não foi porque eu não tinha oportunidade lá fora. Eu tinha, mas a igreja explodiu. E nós precisamos fazer uma opção. E eu entendi que Deus me chamou. E eu consagrei a minha vida. Olha que eu gosto de construir. Já construí alguns prédios. Eu gosto de pôr a botina e pisar na lama. Gosto de construção. Mas a construção mais linda é ver Deus restaurando vidas. É Deus restaurando famílias. É ver Deus restaurando jovens. E esta construção é só a igreja que pode fazer. Edificarei a minha casa sobre a rocha. E Jesus falou: olha, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta palavra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Que coisa linda! Então Deus fala: eu escolhi Abraão, eu chamei Abraão, eu tirei Abraão da geração dele, da idolatria, e eu alcancei o coração de Abraão, e eu fiz ele se tornar meu amigo. Primeiro, para se tornar amigo, tem que ter uma afinidade, vocês concordam comigo? Tem que ter um interesse mútuo, tem que ter uma semeadura, e aquele que semeou primeiro foi Deus, não foi eu, não foi você.
A palavra diz: eu escolhi Abraão, meu amigo. Olha o verso 9: eu o tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes, eu o chamei e eu disse: você é meu servo. Meu irmão, se você abrir lá em Romanos, vamos ler alguns textos acompanhando esse texto de Isaías, para fazer a ligação. Se você abrir Romanos capítulo 5, verso 6, a palavra de Deus diz: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quem pode aplaudir esse amor? Então não pense que na sua trajetória cristã, na sua caminhada com Deus, alguns momentos você se decepciona com você mesmo, você tem expectativas que não são realizadas, mas Deus te escolheu antes de você se tornar cristão, antes de você decidir estar na igreja, antes de nós decidirmos, Ele nos amou, Ele estendeu a mão para nós, Ele estendeu a destra dEle para nós, e Ele nunca vai nos abandonar. Independente daquilo que nós fazemos ou pensamos, Deus nunca vai nos abandonar. Nós caminhamos com Deus, e nós caminhando com Deus e vemos a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, e começamos a ver tantas coisas, e começamos a sentir tão pequenos, tão incapazes, tão inferiores. Queremos ter mais fé, queremos ter mais frutos. Quem é assim, né? E fala: Deus, eu quero ter mais, eu quero fazer mais, eu amo o Senhor. E às vezes nós condicionamos a aprovação de Deus e a aceitação de Deus aos nossos frutos. Meu irmão, a aprovação de Deus, a aceitação de Deus e o amor de Deus por mim e por você não depende dos nossos frutos, porque Ele nos amou quando nós estávamos distantes, quando nós nem pensávamos nele, Ele nos amou. Essa é a verdadeira demonstração do amor de Deus. Ele falou: olha, eu tirei você lá dos confins da terra. Se você abrir no Salmo 40, verso 1, olha o que diz o salmista: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro. Meu irmão, quando Jesus te encontrou, quando Jesus nos chamou, Ele ouviu o nosso grito de socorro. Quantos podem dizer amém? Você e eu estávamos perdidos em trevas, fomos achados, fomos escolhidos por Deus, fomos chamados para perto de Deus. Ele ouviu o meu grito de socorro, e Ele continua dizendo, verso 2, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e me firmou no local seguro. Quantos podem dizer amém? Fala: o meu Deus me tirou de um destino de destruição, de um atoleiro de lama. Fala: o meu Deus pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos e me pôs em local seguro. Você está em Cristo, você está na igreja, você está seguro, você vai transmitir para a sua descendência, como Abraão transmitiu, que tem um Deus vivo, que tem um Deus poderoso, que tem um Deus que é amigo, que é amor. Que coisa linda e maravilhosa. E ele continua dizendo, volta comigo lá em Isaías 41, verso 9. Eu os tirei dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes eu os chamei,
e eu te disse: você é o meu servo, eu escolhi e não o rejeitei. Meu irmão, a amizade de Deus, ela vai muito além daquilo que nós podemos oferecer. Às vezes nós achamos que a escolha, a aceitação de Deus depende dos nossos resultados. Fala para o seu irmão: Deus te ama, mesmo que todos te abandonem, Ele nunca vai te abandonar. E sabe o que é o melhor, meu irmão? Deus acredita em você. Abraão esperou 25 anos para ter a promessa de Deus na vida dele, para ter o filho Isaque, o filho da promessa. Ele, Sara, 25 anos, e ele viu a fidelidade de Deus na vida dele. Ele falou: eu escolhi e eu não rejeitei. Será que naqueles 25 anos, Abraão não teve momentos de crise? Abraão não teve momentos de pensar: e agora, o que será de mim? Cadê a minha descendência? Lá em Gênesis fala que Abraão falou: Deus, eu quero abrir o meu coração contigo, o meu servo será o meu descendente. E Deus falou: não, a promessa vai se cumprir na sua vida. Quem tem promessas que você está esperando, que você viu na palavra, que na sua vida não aconteceu, mas Deus é poderoso e Ele vai realizar estas promessas na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Independente que nós podemos dar, Deus nos escolheu e Ele não nos rejeitou. Levanta as mãos, fecha os olhos. Talvez você está aqui vivendo um momento de crise, sua autoestima, sua visão de você. Talvez pessoas te rejeitaram, talvez pessoas te desconsideraram, te desprezaram, pessoas que você amavam, que você pensava que eram seus amigos, mas Deus nunca vai te abandonar. Fala comigo: Senhor meu Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me escolheu e o Senhor não me rejeitou, em Cristo Jesus. Deus é maravilhoso. Abre comigo agora outro texto que vem confirmar isso. Isaías 49, verso 15. Olha a promessa de Deus através do profeta Isaías. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama, e não tenha compaixão do filho que gerou. Ele falou: embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Quem pode dizer glória a Deus? Veja, eu gravei nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Meu irmão, essas promessas que Deus deu para Abraão, que Deus deu para Israel, e que através de Cristo, essas promessas estão sobre a igreja, e eu e você estamos na igreja, e quando nós estamos aqui, nossos sonhos, nossa expectativa, nossas frustrações estão diante de Deus, e Deus fala: eu te escolhi, eu não te rejeitei, ainda que a mãe abandone o filho, eu não te abandonarei. Quem quer sair daqui com essa convicção? Que tem momentos na vida que nós entramos em crise, é verdade ou não é? Tem momentos na vida que nós nos frustramos e nós não podemos esquecer que Deus continua nos amando e que Ele acredita em nós. E que os frutos de Deus vão prevalecer na nossa vida. Meu irmão, você e Deus na igreja vão prevalecer contra toda escassez, contra toda mentira, contra toda resistência maligna. Teus sonhos, ainda que pareçam demorados, estão diante de Deus e Deus vai realizá-los em nome de Jesus. Oh, que promessa maravilhosa. Mas vamos voltar lá ainda para Isaías. Nós estamos fazendo Isaías e abrindo algumas passagens, mas volta lá agora, Isaías capítulo 41, verso 10. Por isso não tema
pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou Deus, o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei e eu o segurarei com a minha direita, com a minha destra vitoriosa. Amém? Que coisa tremenda, meu irmão. Deus falou isso para Moisés, Deus falou isso para Josué, Deus está falando isso para mim e para você. Olha, não tema, estou com você. Deus te reconheceu como servo dele. Deus te chamou para perto. Deus te cobre com as asas dele. Quantos podem dizer amém? Ainda que o pai e a mãe me abandone, o Senhor não me abandonará. Talvez você está aqui, você passou por momentos na sua vida que uma pessoa que você muito amava, ela deixou de acreditar em você, mas Deus nunca deixou. E com essa confiança, e com esse desejo de corresponder a esse amor inexplicável, você vai ter força. Porque Deus fala, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. Eu já preguei aqui uma vez. O verdadeiro amigo, ele sabe esses passos. Primeiro Deus fala, eu te fortaleço. Pedro falou, Jesus, se tu és o Senhor que está andando sobre as águas. Eles estavam amedrontados, o barco no meio da tempestade, as ondas altas, e vem Jesus andando sobre as águas. Meu irmão, Deus está andando acima das águas, que possa afligir o teu coração, que possa fazer tremer a sua alma, que possa inquietar o seu coração. E Pedro falou, Senhor, se és tu mesmo, eu quero andar sobre as águas e encontrar com o Senhor. Jesus falou, vem. Sabe o que o Senhor está falando? Sai da caverna, sai da crise, sai dos temores, vence os desafios. Porque o verdadeiro amigo sabe que você será realizado quando você vencer os seus desafios. Quem pode dizer que Deus te tirou lá das cavernas, lá dos recantos mais remotos, lá dos seus temores? Meu irmão, mas à medida que você caminha com Deus, os desafios são maiores, os gigantes são maiores, as fortalezas são maiores, mas Deus fala, não temas, eu não te abandonarei e eu te fortalecerei. Deus está te fortalecendo. O mês de agosto, você vai entrar com a força de um leão, você vai entrar na autoridade de Deus, você vai entrar no poder de Deus, como Deus falou com Josué, ninguém poderá te resistir, como fui com Moisés, assim serei contigo. O Senhor falou com Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, quando você pisa aqui no domingo, quando você vai lá no Goiânia Arena, e você recebe aquela unção, e você recebe a segurança, que Deus é o seu Pai, que Deus te escolheu, que Deus não te rejeitou, que Deus está falando, meu filho, levanta na minha força, e prevaleça. Você vai prevalecer contra os temores, contra as inseguranças. Se você tropeçou, Deus vai te levantar. Fala, Deus fortalece, Deus ajuda e Deus segura. São níveis diferentes. Fortalecer é te encorajar, ajudar é socorrer. Quando Pedro estava afundando, o Senhor tomou ele pela mão e colocou ele no barco. Talvez você já tentou andar em fé e você não conseguiu, mas o Senhor te colocou no barco e você vai ter uma nova chance, e Ele está te preparando para uma nova oportunidade, porque Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus, Ele é o teu amigo, e Ele não desiste de você. E amigo é aquele que sabe dos sonhos que outros desprezam, que parecem insignificantes para o outro, mas para você é importante.
e cada pequeno detalhe da sua vida, Deus quer te fortalecer para você alcançar. O apóstolo Paulo falou: tudo posso naquele que me fortalece. Mas se eu tentei e não consegui, Ele me ajuda. E ainda assim, se eu tropeçar, a palavra diz que Ele me segura com a mão dEle. Pedro fraquejou naquele momento, mas não era para menos. Foi o único que andou sobre as águas, né? Mas ali, meu irmão, Jesus pegou ele. Isso é um amigo. Ele fala: não, você vai conseguir. Fala para o seu irmão: você vai conseguir. Deus é contigo. A igreja é com você. Você vai conseguir. A primeira segurança é você entender que Deus te ama. Que Deus te escolheu independente dos seus frutos. Porque à medida que o tempo passa, nós queremos a aprovação pelo resultado. É verdade ou não é? Quem às vezes pensa: não, olha, eu quero aprovação pelo resultado. O amor de Deus não muda. Fala para o seu irmão: o amor de Deus não muda. Ele continua te amando. Se todos te abandonar, Ele vai te amar. Esses dias nós estávamos conversando, né, sobre os animais. Eu nunca esqueci. Uma vez uma pessoa experiente falou: olha, a diferença do gato para o cão. O cão é fiel ao dono. O gato é fiel à casa. O dono muda, mas ele não sai da casa. Quem já teve gato? É assim mesmo? Ele fica na casa. Deus é fiel a você, meu irmão. Não importa se você está numa casa, num palácio, ou não importa se você não tem casa. Deus te ama. A fidelidade de Deus é você. E Deus vai te levantar. Eu vou te dizer: Deus vai te levantar. Deus é amigo, foi amigo de Abraão. Abraão não morreu frustrado, sem filho. Abraão viu Deus realizar os sonhos dele. E você vai ver Deus realizar os teus sonhos, se você caminhar com a igreja debaixo da autoridade de Deus. Certamente veremos. E ele falou: eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus não é fraco, Deus é forte. E o apóstolo Paulo falou: quando eu sou fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez você está falando: bispo, você não sabe a luta que eu estou passando, você não sabe a luta que eu estou passando na minha casa. Às vezes eu me sinto tão só, às vezes eu me sinto tão fraco, mas Deus está com você e Ele está te fortalecendo em nome de Jesus. Estamos aqui falando de Abraão, um homem que o sobrinho dele, Ló, o abandonou, trocou ele, talvez por expectativa. Ele achou: não, Abraão não vai, eu tenho oportunidades melhor que Abraão. Doeu muito para Abraão perder Ló, porque ele tratou Ló como filho, mas ele continuou confiando em Deus. Esses dias um dos bispos pregou, acho que foi o bispo Paulo Júnior. Ele falou que os filhos de Jacó achavam que a segurança deles era José estar vivo. Jacó está vivo, para impedir José de persegui-los. Mas depois eles aprenderam que o importante era Deus, mais do que José era Deus. Quem quer colocar a sua confiança em Deus? Meu irmão, a hora que ninguém te entender, se você buscar o Deus com coração sincero e não se afastar da presença dEle, Ele nunca vai te abandonar. Pedro aprendeu isso. Ele falou: Senhor, eu vou contigo até a morte. Jesus falou: Pedro, hoje mesmo, 3 vezes você me negará. Pedro estava na força humana. E aquela noite, quando Jesus mais precisava, Pedro negou ele 3 vezes. Sabe o que Jesus fez? Ele amou Pedro.
A hora que nós chegamos à nossa limitação, sabe o que Jesus vai fazer? Falar, eu já sabia, mas agora eu vou te levantar na minha força e a minha glória vai aparecer na sua vida e na sua caminhada. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Tirou das trevas, chamou para perto, escolheu, não rejeitou, te reconheceu como servo. Irmão, servo de Deus é algo maravilhoso, porque Deus é o patrão, é o Senhor mais poderoso. Às vezes as pessoas pensam, agora eu estou bem, porque eu estou numa grande empresa. Quem já pensou assim, né? É bom trabalhar para uma instituição que traz segurança. Aí Deus falou, olha, eu não somente te trouxe para perto, mas eu vou confiar em você, eu vou delegar a você a autoridade do meu nome, porque o servo representa o Senhor. Veja isso na vida de Jó, Jó 42, verso 8. Quando Jó estava desprezado, até a própria esposa dele falou, homem, você não tem nada, amaldiçoa Deus, morre. Você tinha bens, você tinha honra, você tinha respeito, agora você está aí sendo desprezado, você não tem nada. Os amigos que foram consolar Jó começaram a acusar ele indevidamente, mas Deus estava olhando para Jó, e depois quando Jó estava lá no fundo do poço, Deus resgatou Jó, e veja o verso 8, o que Deus falou? Aqueles 3 amigos, quem já teve amigos que te desprezaram, né? Então ele falou, vão agora até o meu servo Jó, 42:8, viu, Samara? Vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e apresente holocausto em favor de vocês. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem, pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Meu irmão, aqueles que desprezaram Jó, tiveram que voltar e falar, interceda por nós, diante de Deus. Deus estava honrando Jó. Ser servo de Deus é algo maravilhoso. Fala para o seu irmão, não é para qualquer um não. É o título mais nobre. Quem quer esse título mais nobre? Às vezes nós lutamos tanto para ter graduação, para ter reconhecimento. Isso é legítimo, isso é bom, fruto do esforço. Mas nós temos que valorizar também, servir a Deus, relacionar com Deus, estar representando, sendo embaixadores de Cristo. Então ele falou, Abraão, meu servo, e ele falou que não iria abandoná-lo, que ele iria fortalecê-lo, socorrer, levantar. E finalmente, veja no verso 11 e diante agora, Isaías 41, e isso é profética para você, 41 a partir do verso 11. Todos os que te odeiam, certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você, como nada perecerão.